Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna, que acontece todas as quintas-feiras, e é com muita alegria, com muita satisfação, com muito entusiasmo que, mais uma vez, estamos aqui tomados do propósito de compartilharmos esses momentos que são tão singulares para mim. Como fazemos, iniciamos com uma leitura de harmonização tirada do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel, Psicografia do Chico, é a mensagem de número 148, No Bom Combate. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E assim comenta Emmanuel: nas lides da evolução há combate e bom combate. No combate visamos aos inimigos externos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias de experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andara em combate até o encontro pessoal com o Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias, mas desde o instante em que Ananias o recolheu, enseguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem, que abraçara com Jesus, olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido,
saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Magnífica, não é? A mensagem da forma como Emmanuel interpreta a afirmação de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso nos leva a refletir sobre nós mesmos, né? De que forma estamos nós combatendo, para onde estamos dirigindo as nossas energias, as nossas emoções, os nossos esforços, para atender às nossas necessidades imediatistas ou objetivando, sobretudo, um futuro espiritual, que significa não só no mundo do espírito após o nosso desencarne, mas também nos anos, nos dias a seguir, porque são também momentos da vida espiritual, já que aqui ou lá nós nos encontramos nos encontramos mergulhados nesse oceano do amor divino. Então, de que forma nós estamos empregando as nossas energias? Com que propósitos? Achei significativa também essa passagem em que o Emmanuel faz referência à submissão de Paulo à vontade divina, coisa que nós normalmente não aceitamos, não é? Nos sentimos senhores, digamos assim, do nosso próprio nariz, como se tivéssemos as leis maiores em nossas mãos e como se soubéssemos efetivamente o que estamos fazendo, quando, na realidade, a nossa compreensão acerca da vida, sobretudo num sentido mais amplo, ainda é muito pequena. Essa compreensão ainda não nos dá uma segurança maior, uma certeza em relação aos nossos passos que estamos a executar no momento. Então, essa submissão é fantástica, não é? Acatar com humildade os desígnios do Senhor, para que, dessa forma, possamos desfrutar amanhã de uma felicidade interior que possa transbordar em forma de amor e contagiar a todos que estão ao nosso redor. Obrigado, Emmanuel, por tanta sabedoria. Hoje nós temos aqui o nosso querido companheiro, o Wallace de Barmum, que tão gentilmente, né, tem nos cedido a sua quinta-feira, a primeira quinta-feira do mês, para vir aqui trocar ideias, né, trazer as suas reflexões, o seu saber e ilustrar tão sabiamente o nosso programa. Boa noite mais uma vez aos nossos ouvintes, ao nosso querido Márcio, que se encontra aqui na técnica, e o nosso boa noite em particular ao Wallace. Boa noite, senhores e amigos. Está ansioso por falar. Lembramos que nas primeiras quintas-feiras do mês nós estamos conversando sobre as leis morais que estão tão lucidamente traduzidas para nós no Livro dos Espíritos, que é o livro basilar, não é, da doutrina espírita. E nós ficamos na questão 737 do livro, não é? Isso. E
o nosso boa noite, Wallace, e as suas considerações iniciais. Mais uma vez, boa noite, Leones e amigos. É uma satisfação imensa a gente estar com todos, estarmos com todos vocês aí, participando desse estudo que já vem aí há quase 2 anos que a gente vem estudando. O tempo vai passando, né, Leones? Pois é. E estamos muito felizes de mais um momento aqui a gente debater sobre esses temas tão importantes para o nosso cotidiano. E na certeza também de que nós vamos, em breve, fazer uma modelação aí desse estudo e para aprimorar mais ainda a metodologia de debate. E vem novidade por aí, né, Leandro? Isso, então, nossa certeza. saudação a todos e que possamos participar juntos com vocês hoje nesse estudo aí, mais um. Vamos voltar a esse assunto aí das novidades, né? Isso aí, vamos lá. Nós gostaríamos de lembrar aos nossos amigos ouvintes que a sua participação é importantíssima para nós, né? Você pode mandar os seus esclarecimentos, as dúvidas, os questionamentos aqui para nós, porque com certeza isso tanto vai nos auxiliar na reflexão do assunto debatido, quanto provavelmente auxiliará também aos nossos ouvintes que tenham os mesmos questionamentos, as mesmas posições. E os meios de se comunicar com a RBE, você já sabe muito bem. Tem através do Facebook, né? Através do aplicativo da RBE, que você pode encontrar nas lojas, de acordo com o seu aparelho, e pelo Skype também. Bom, os meios são variados. Nós estamos estudando, Wallace, da lei de destruição. Perfeitamente. Que é algo que acontece com tanta frequência e é necessária, não é, a vida para a sua renovação. Isso quando ela parte das leis divinas, não é? Quando essa destruição acontece pela própria natureza, quando o homem é o objeto é o móvel dessa destruição, aí sim é um desastre indesejável. Bem, então Kardec questiona os espíritos sobre flagelos destruidores. E na questão 737, ele assim interroga: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos responderam: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem o que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Veja só, muito contundente aqui as colocações dos nossos benfeitores, não é? Verdade, viu? A gente vê aí desde cedo na mensagem, né, desde da sua abertura de resposta, ele falando sobre a questão do progredir mais depressa. Então isso quer dizer que a gente, em cima das dificuldades, dos flagelos, a gente cresce mais rapidamente, se a gente assim souber utilizar eles como uma válvula de emulação. Como instrumento, não é? Isso.
de progresso, de escape das nossas fragilidades morais. Então, essa mensagem, como você bem disse aí, ela é bem contundente e ela deixa vários pontos para observações. E outro bem interessante aqui é que ele deixou claro aqui: já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral. Isso é porque vem sido falado no capítulo todo, né? Então, a gente está estudando isso aí, desse livro 3, capítulo 6, sobre a questão da lei de destruição, e a todo momento os espíritos sempre estão dizendo que serve a destruição para a regeneração moral dos espíritos. Então, fica mais essa dica aí para aquele que diz: poxa, e por que tanta destruição, né? Mas a destruição em si, ela é imprescindível para o progresso, para que haja uma renovação, para que haja uma nova forma de enxergar a vida, os acontecimentos. E às vezes a gente se pergunta: poxa, aquele desastre coletivo lá, da queda de avião, mas sempre se tira também um proveito de tudo isso. A engenharia aérea e aeroespacial, ela vem se aprimorando, inclusive em cima dessas tragédias eles vão corrigindo falhas humanas, às vezes, que são causadas. Lógico, se houve uma falha técnica, quem fez a técnica foi o homem, né? O equipamento. Então eles vão corrigindo e vai dali aprimorando o processo também de tecnologia e por aí vai. Então, de tudo se tira um proveito da destruição, né? E sobretudo, aí nessa referência a que você fez agora, ficam lições grandes para todos, não é? Em relação a isso, não só do ponto de vista da tecnologia, mas do ponto de vista de aprendizado como todo, não é? Como a vida como um todo, não é? Para os que ficaram aqui, né? Tanto os familiares quanto os outros que tomaram ciência, que tomaram notícia do ocorrido. Quantas lições a gente tira com isso, não é? Verdade. Então, são muitas coisas que a gente pode subtrair disso aí, realmente. A gente dá o nome de flagelo, como lembraram os espíritos aqui, em função do prejuízo que causa, como eles disseram. Mas do prejuízo do nosso ponto de vista. Do ponto de vista, é o material, praticamente. Mas e a questão moral? E o flagelo moral? Que ele é o mais gritante na nossa caminhada evolutiva. Se a gente parar um pouco para pensar também, a gente vai ver que o flagelo moral, aquela decadência moral a qual você se entrega, ao ponto de se tornar, de ficar numa condição abjeta a que você vivera no passado, mostra também uma forma de destruição da sua personalidade. Então, às vezes a sua individuação conquistada por milênios, ela chega num ponto que você não sabe como utilizá-la, por você ter vivido situações frustrantes constantemente, por você ter negado a realidade da sua vida e por outras tantas situações. Então, é uma forma também de flagelo moral, quando você se entrega à decadência moral, a decadência da sua personalidade, a prostração de todo o mal que você muitas vezes causou. Porque nós somos espíritos em evolução e caminhamos muitas vezes também pelas sombras e chegamos muitas vezes a esses pontos de interseção da nossa evolução, que a gente lançou-se ao chão, prostrados e de forma abjeta. Mas hoje a gente está se soerguendo ao longo também de séculos e séculos de tentativas de melhorar. E em cada existência dessa, a gente vai topar com flagelos coletivos, mas também vamos topar com os nossos flagelos morais, resíduos de comportamentos de um passado delituoso, que precisa ser corrigido ao serem identificados, né? Então, para a gente não retomar essa enxada alquebrada, que a gente possa agora reconstruí-la e fazer uma nova semeadura, né? Então, é uma reflexão que a gente lança aí, porque a gente vê tanto desastre natural, tanta dor e moléstia coletiva, mas os principais estão dentro de nós. Verdade. Os principais. Então, a gente precisa estar atento a isso.
E você só vai saber realmente que você é forte ou não quando você se deparar com uma situação que cobre de você aquela segurança, a galhardia, a coragem de você superar o desafio. E às vezes, quando você não consegue, você se entrega a um flagelo moral, natural. Então, são testes, né? A vida vai te promovendo testes, treinamentos, que são esses testes são outros tantos treinamentos para você educar a sua personalidade de atuante de hoje, como diz Leon Denis, e, por assim dizer, você ir educando as ancestrais, as personalidades anteriores, e você se tornar um espírito melhor. É naturalmente que o Kardec está estudando a destruição do ponto de vista daqui do planeta, não é? Que diz respeito mais de perto a nós, não é? Que aqui estamos encarnados. Mas que essa lei, ela é uma lei universal, não é? Tudo no universo está nesse processo dinâmico de transformação. E essa transformação se dá através da destruição, não é? Isso, perfeitamente. Tudo no universo. Até as estrelas, né? Hein? As supernovas, as estrelas, quando elas chegam a um ponto de implodirem, delas ali surgem outros corpos celestes, né? Mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Então tudo é reaproveitado de alguma forma nesse grande universo de reciclagens. E Lavoisier traduziu através daquela lei que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Perde, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Na verdade, Lavoisier se referia a uma lei da entalpia, né? Da entalpia, verdade. Mas circunscrita à nossa verdade aqui, né? Porque do ponto de vista mais amplo, como afirma Jesus, Deus continua trabalhando, criando. Incessantemente. Né? Incessantemente. Muito bom. Então, ele faz referência à questão 744, mas não vamos lê-la agora, não é? Daqui a pouco a gente chega lá. É na questão 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Olha o Kardec aqui pondo os espíritos no canto da parede, né? Aí a resposta: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. É mais ou menos o que Emmanuel faz referência ao comentar aquela passagem de Paulo sobre o bom combate, né? A necessidade da gente... A gente fica até constrangido, mas a gente tem que admitir essa realidade nossa, a necessidade de submissão, de submissão à vontade divina, não é? Os orgulhosos, com certeza, não gostam de ouvir isso. De fato, é verdade. Não é? Mas essa falta de submissão a essa realidade cria óbices muito grande à nossa evolução, à nossa felicidade. Não é assim, Wallace? Acredito que sim, realmente. E ainda, como ele fala aqui, que Deus deu os meios de progredir pelo conhecimento entre o bem e o mal. Isso é que chama a minha atenção assim mais detidamente, porque mostra que você tem sempre, como na natureza a maioria das expressões são binárias, você vai ter sempre uma oportunidade de escolher entre o certo e o errado, entre o obscuro e o claro, entre o bem e o mal. A visão maniqueísta mas você vai ter sempre essa oportunidade de escolher um caminho, você sempre vai ter duas rotas. E aí
quando você vê os espíritos dizendo a Kardec, sim, e diariamente os emprega, com relação à questão dos outros meios, né? Os emprega como cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então você vai ter sempre a oportunidade de distinguir o que é bom, o que é ruim, mas o que nos leva muitas vezes a escolhermos os caminhos que são ausentes do bem é porque nós, ao longo de milênios, já nos mal habituamos a viver nesses mesmos caminhos. Aí para nós é rotineiro, é um caminho conhecido. Você escolheu o caminho da maldade, da ausência do bem, vamos deixar assim de forma genérica, porque você já vive isso há muito tempo, e isso lhe serviu muitas vezes até como proteção de subsistir em meio a outros tantos flagelos. Então, é compreensível pela mente superior, pela mente divina, esse tipo de postura, mas a renitência no mal, pela intenção de praticar o mal, aí não, aí é outra história. Você caminhar nas fileiras da ausência do bem, por você desconhecer muitas vezes o que é o bem para você real, é compreensível. Mas você caminhar intencionalmente pelo mal, ou no mal e pelo mal, aí sim denota um atraso moral tamanho que são necessárias muitas experiências dolorosas e flageladoras muitas vezes também para acordar essa criatura para a realidade da vida espiritual. Nós fomos criados para o bem, mas nós optamos pelo mal porque foi muito mais convidativo em dado momento da nossa existência e pelo livre-arbítrio nós assim o escolhemos. Porque o espírito é o bem, é o amor, é a luz. Quando você se aparta disso e vai se apartando, é como se você fosse apagando. Quando você vai se aproximando, você vai se reacendendo. E aí você vai percebendo que esse é o real caminho. E você só se reaproxima do espírito pelas práticas do bem, pelas práticas ou boas práticas relacionadas à caridade, ao amor, à renúncia de si mesmo. Então aí fica aí o convite dos espíritos também para essa reflexão a respeito de como nós distinguirmos o bem e o mal. Wallace, mas o Kardec prossegue aqui na subpergunta 738A. Mas nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? E os espíritos assim respondem: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que se vos servirá no futuro. Os espíritos pré-existem e sobrevivem a tudo, formam o mundo real. Na questão, ele faz referência aqui à questão 85. Esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo, por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens. O espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os uniformes deles. Interessante a analogia que ele faz aqui, não é? E realmente procede aqui a reflexão dos espíritos quando eles afirmam que a gente, na condição de encarnados,
a gente dá uma dimensão maior às dificuldades nossas aqui, não é? Às dores, aos processos regenerativos, a gente dá uma dimensão muito grande ao se abstrair, ao não considerar que estamos numa pequena fase da nossa vida como um todo, não é? A vida não só aqui enquanto encarnados, como desencarnados também. Então, é um piscar de olhos a nossa existência aqui. Bem piscar de olho mesmo. E a gente observando a natureza como um todo, a gente vê que o processo de evolução, não sei explicar porquê, mas é um processo doloroso mesmo, não é? A gente vem lá de condições muito adversas, de um passado mais remoto, onde nós não exercíamos com tanta intensidade o livre-arbítrio, e com certeza nós não havíamos cometido tantos erros assim graves para repará-los. No entanto, isso não nos isentava da dor, das dificuldades, dos problemas, não é? Lembra, Wallace, quando você vivia lá nas cavernas, como era difícil, não é? As intempéries da natureza, a própria dificuldade da sobrevivência material, de conseguir alimentos, né? a sua constante disputa de espaço e de força com os animais que na época eram bem mais perigosos e gigantescos do que os de hoje, né? Os de hoje já estão como que domesticados, né? Já estão mais pacíficos e amorosos. Ainda assim, algumas vezes eles perdem, se esquecem disso e põem as garras para fora. Então, é um processo. Aliás, os próprios animais, o que os animais fizeram para passar por tanta dificuldade na sua evolução, não é? Os animais não estão a espiar nada. Entretanto, a vida para eles, como é dolorosa, não é? É porque é uma forma de provação também, de treinamento, né? É uma prova. É um princípio inteligente, exato. Evoluir. É bem interessante isso aí. Agora, Abson Abdendo, eu não me recordo muito bem não dessa vivência nas cavernas, sabe? Sim. Mas eu faço ideia, porque se hoje a gente enfrenta tanta dificuldade com certas mudanças climáticas, em forma de sobrevivência... É um mecanismo nosso de defesa, um mecanismo psicológico, né? A gente tenta sabotar um pouco essa memória. Mas isso nós estamos brincando, mas isso é a bondade divina que nos poupa desse passado assim tão dolorido, não é? E mais do que esse aí, aqueles outros momentos em que nós deliberadamente optamos pelo mal, não é? Alguma coisa aqui deu. Então é isso aí. Mas, Wallace, eu tirei a sua palavra. Pode falar, fica à vontade. Não, eu já concluí aqui. Você deixou foi. Então, foi corrigido aqui a falha, corrigida. Tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que essa questão 738A ela é bem didática e deixou claro para nós aí a questão da fugacidade do tempo, né? O tempo passa muito rápido e a gente muitas vezes fica ligado a essas questões pueris, mas a gente tem que aproveitá-lo com mais sabedoria, porque como ele passa rápido, ele não significa quase nada no espaço-tempo, o nosso tempo atual da Terra, a gente tem que tomar o maior proveito dele. Então, eu acho que essas questões que enumeraram os espíritos relacionados também aos corpos, os corpos não passam de disfarce com que eles aparecem no mundo, mostra que muitas vezes a gente esconde por trás ali daqueles corpos quem realmente somos, mas que mais cedo ou mais tarde a gente vai se apresentar. Então, são adendos da questão, mas que ela está bem didática. Eu achei bem interessante isso aí. E tem a subpergunta B.
Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. E os espíritos consideram. Se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação dos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Legal isso aqui, não é o que nós estávamos comentando. Quando a gente está passando pela dificuldade, a gente se abstrai do futuro e foca a nossa atenção àquele momento pelo qual estamos passando e que está tanto nos incomodando, mas de uma forma mais serena, de uma forma mais sensata, pensando na vida que se desdobra e prossegue, quanta maravilha não virá para nós aí pela frente, não é? Deus nos criou, é uma fatalidade nas nossas vidas. Deus nos criou para o bem, para a felicidade, para o amor, para atingirmos a perfeição relativa. Então é isso que nós estamos fazendo. Então o que será que nos aguarda num futuro que vai depender de cada um de nós? O que será que nos aguarda de maravilhoso? Se trilharmos o caminho do bem e do amor, se procurarmos fazer a vontade do Criador, não é? A vontade de Deus, do Pai que está na nossa consciência. Eu acho que, se pensarmos assim, as dores atuais, as dificuldades, as provações, elas se tornarão assim bem menor, não é? As suportaremos com mais resignação e com a convicção de um amanhã melhor e mais feliz. Então isso é um consolo, um conforto muito grande para todos nós, né? E Kardec faz um comentário a essa questão. Ele diz: venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se, pelo pensamento, pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Muito bom, não é? Ratifica o que foi dito anteriormente, não é? A gente precisa desenvolver essa compreensão de que nós somos espíritos imortais passando por uma experiência aqui no corpo físico. Mais uma. E como tal, isso é muito passageiro, é muito breve, não é? E representa uma ascensão, não é? A planos superiores, a compreensão mais ampla da vida, a um estado íntimo de mais felicidade, de mais paz, não é? E isso na medida em que a gente se esforçar para aprender a amar. É interessante, né, rapaz, isso, porque tudo converge para o amor. Se a gente parar para pensar, a gente vai passar por diversas circunstâncias na vida, mas para amolecer o coração. Você precisa amolecer o coração. Mas isso é um indício de que a gente passou por muito tempo, passamos muito tempo nessa terra só endurecendo o coração. Mas, licença, é até uma forma de prevenção. Você às vezes se fechar. Ao longo de milênios você sofreu certas circunstâncias que lhe serviriam para o progresso, mas você não soube interpretar e você se fechou.
De tanto você se fechar, hoje você precisa se abrir mais. Né? São questões relacionadas à causa e efeito das nossas opções e escolhas. E uma situação muito mais complicada torna-se para nós orgulhosos, né? Porque para se dobrar ante essa realidade da vida, o esforço nosso terá que ser muito maior. Com certeza. Teremos que ser submetidos a provações muito mais difíceis, né? Há pessoas que não se dobram, passam pelas dificuldades, os problemas sérios, e não se dobram, não aceitam, se revoltam contra a vida, contra Deus, e não admitem outra coisa senão o amor próprio ferido, não é? Verdade. Eu tive uma experiência interessante. Uma pessoa, uma senhora de um outro ideário religioso, ela estava já nos dias assim, já num estado de saúde muito precário, e ela vivia só. Ela, segundo ela, eram palavras dela, né? Ela vivia a fé que ela tinha de se entregar a Jesus, de ir ao culto, de estudar a Bíblia e levar uma vida regrada dentro daquilo. No entanto, ela não teve um casamento feliz e se separou, não teve filhos, havia adotado um filho do coração, né? Mas esse rapazinho, àquela altura, não era assim solidário a ele. Ela vivia muito só. E uma revolta com Deus por conta daquela situação dela, não é? Ela argumentava isso, que eu me doei a minha vida toda, e como Deus faz isso comigo nesse momento da minha vida, né? Então, esse estado de coisa dificulta muito a nossa evolução espiritual, a nossa transformação, e às vezes com desdobramentos sérios nas próximas reencarnações, né? Às vezes uma rejeição grande à religião, né? Às vezes, Joana de Ângeles quem faz esse comentário, às vezes alguns que se dizem ateus, o problema tem origem nessas decepções, né? Que se criou uma expectativa, né, não correspondida do jeito que queria. Na salvação e tal, e ao despertar para a realidade não era exatamente aquilo. Então criou-se um estado íntimo de não aceitação, de rejeição. Né? Então eu acho que é muito por aí. Mas, afinal de contas, eu estou cortando de você a oportunidade de você se manifestar. Vamos para a próxima questão. Essa foi bem amarradinha, bem fechada. Tem a 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Eu vou repetir, viu? Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? E os espíritos respondem: tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Não tem como serem as contemporâneas, não, porque se é um flagelo, é uma destruição grande, isso só depois, mudança de geografia, mudança de costumes, né? Então é bem interessante isso, porque é como se fosse uma limpeza e uma reorganização de uma determinada área, de um determinado bolsão de pessoas encarnadas, enfim. Todo o processo que relacione a questão de destruição, ele vai afetar de alguma forma o futuro. De alguma maneira vai afetar. Agora, se vai ser uma afetação profunda ou não, isso só quem sabe
ou só quem pode prever é um analista desses dos melhores, incumbido por Deus, né, para mostrar o que é que vai acontecer no futuro depois de toda essa destruição. Então, é uma interrogação grande que só o Criador sabe realmente. A gente brinca assim, mas só o Criador que sabe o que é que vai mudar dali para frente. E é interessante lembrar, o Wallace, é que essas mudanças ocorrerão em benefício daqueles pelas quais os flagelos acometeu. Né? Às vezes até os espíritos se reencarnam naquele ambiente e tal, desfrutando dessas melhorias, né? Das transformações benéficas. Né? Perfeitamente. Pode acontecer sim, isso é bem comum. 741. Dado é ao homem... 740, obrigado. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? E os espíritos responderam: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Olha isso, e não domina o egoísmo. Mas é bem interessante, né? A oportunidade de exercitar a inteligência, de demonstrar paciência, resignação, permite que possamos manifestar sentimentos de abnegação, de desinteresse, que é o que a gente vê quando as pessoas se movimentam para ajudar aquelas que estão entregues aos flagelos, né? É o amor, resume tudo, ao próximo. Agora, o amor, ele só pode perdurar e ser soberano quando o egoísmo não domina. Isso é que deixa a gente reflexivo, porque o egoísmo realmente é uma chaga muito, muito complexa, que ela se enraizou ao longo de milênios em nossas personalidades, e hoje o amor tem que vencê-la de toda forma. Mas a única maneira de sair o amor vitorioso de tudo isso é ele, o portador dessas deficiências, ter interesse em amar. Se não tiver interesse em amar, ele jamais conseguirá vencer a si mesmo, na verdade, vencer o seu egoísmo, porque ele primeiro tem que se amar, perceber que o seu egoísmo não está proporcionando o seu crescimento, e ele, percebendo isso, ele diz: eu não estou me amando, eu estou me maltratando. Eu ser desse jeito, maltratando as pessoas, eu estou me maltratando. E às vezes a gente só acorda quando a gente desencarna e percebe que as pessoas que a gente mais amou estão muito distantes de nós, vibratoriamente falando. E é aí que a gente se enche de coragem, sabe de onde tira essa coragem, e diz: eu quero reencarnar, porque eu reencarnando, eu vou lutar novamente contra o meu egoísmo, eu vou produzir em mim endorfinas suficientes para eu superar os desafios que a vida vai me proporcionar, e assim eu vou vencer o meu egoísmo com a construção do amor. E aí eu vou ter capacidade, mais cedo ou mais tarde, de, se assim me for permitido, eu rever aqueles que me amam e que eu amo. Porque se a gente se entrega muito ao egoísmo, a gente vai percebendo que aqueles que nos amam muito, eles nunca desistem de nós, mas eles vão nos deixar à vontade, respeitando nosso livre-arbítrio. E quando a gente um dia acordar, a gente vai perceber a distância vibratória que a gente se encontra deles. E é isso que a gente percebe em Emmanuel com relação àquele espírito que ele chamou de Lívia naquele romance há 2000 anos.
que ela buscou Jesus naquele momento, enquanto que Emmanuel só depois de algumas dificuldades evolutivas. E ele disse que para encontrar com ela, ele tem que pedir permissão para vê-la. E olha que Emmanuel deu uma evoluída, né? Avaliemos nós. Pois é, essa caminhada é séria, a vida é séria, apesar da gente brincar muito com ela, mas ela é muito séria, né? E não requer que sejamos sisudos, que aí é outra coisa. A seriedade não é sinônimo de cara feia, de mau humor, né? Ao contrário, eu acho que a seriedade ela tem que vir dosada de alegria, de felicidade, não é? Né? E que isso deve ser contagiante, né? Essa alegria nossa deve ser contagiante. E assim vamos nós caminhando, não é? Você falando aí, eu me lembrando daquela passagem de Pedro, quando ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados, não é? E é só através do amor, não é que o amor isente a nós das responsabilidades em relação aos nossos erros cometidos, né? Faz parte desse processo a reparação também, né? Mas só através do amor é que a gente resgata esses equívocos do passado. É nesse sentido que Pedro faz essa citação, né? Então, só o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Então, só através do amor. Muito bem, né? Bem, vamos fazer alguns comentários breves. Quer fazer 741 para a gente fechar aqui? Vamos. Só tem mais um para fechar e a gente vai para as perguntas, né? Tá bom, vamos. 741, não é? Dado é ao homem conjurar. É longa, né? Sobretudo o comentário de Kardec. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? E a resposta, em parte não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. E aí, o Wallace? Nem afastou e ainda agravou, né? Tem várias situações aí, né? Ainda tem uma nota depois para a gente dar uma debatida. Isso. Mas ele deixou claro que à medida que ele adquire conhecimentos e experiência, ele pode sim afastar os flagelos de si. Isso vai mudar sua vibração, né? Suas intenções na vida. Às vezes a gente adquire enfermidades sem saber de onde vieram. Mas se você mantém os seus anticorpos em dia, é mais difícil de você pegar certas enfermidades. E se você mantém seus anticorpos morais também em dia, é mais difícil de você se submeter. Ainda, né? É mais difícil de você se submeter a esses contrastes energéticos, né? Essas descompensações aí. Mas é importante você manter a vigilância, porque tudo isso, o universo e os espaços multidimensionais que existem nesse universo, eles se interconectam, se interpenetram, estão justapostos, uma coisa influencia a outra. Às vezes você não sabe o que foi que aconteceu com você de repente, mas pode ter uma influência de um fator externo relacionado a uma dimensão vizinha, quem sabe. Então, o que importa
é que você mantenha sua vigilância, sua disciplina, seu psiquismo orientado por coisas mais elevadas, porque o que perpassa as camadas dimensionais são as nossas vibrações, e o que produz a nossa vibração é a mente. A mente produz a nossa vibração. Como você utiliza a sua mente, como você canaliza seus pensamentos, sua postura mental. Então, para você ser um bom influente no meio, você tem que ser algo bom, lógico. Porque você influencia no meio, você também é influenciado pelo meio. E esse meio, hoje, graças à doutrina espírita, ele não é só o meio material, são os meios dimensionais. Então, esse espírito aqui, que se enquadra nessa situação de flagelo, ele pode sim melhorar a sua condição de vida, mas ele precisa, com as experiências, como disse aqui, com o conhecimento adquirido, ele afastar de si de forma racional. E eu acredito, aí eu resumo novamente no amor. Se você viver o amor, você não vai passar nunca essas coisas. Elas podem até te acometer, como você vê espíritos de natureza elevada, que aqui vieram pelo amor e sofreram, aspas, sofrimento, vamos traduzir dessa maneira, sofreram, passaram, né? Porque espírito dessa natureza não sofre, na acepção do termo. Eles passaram por circunstâncias que para nós foram sofredoras, mas esses espíritos, eles viviam o amor, e quem ama, nada sente de mal. Nada. Então, mais uma vez, a gente volta à questão do amor. O amor é o centro de tudo. Ai daquele que diz, eu nunca vou amar, mas ele si mesmo é amado de alguma forma. Bom, então, dado o tempo assim tão avançado, a gente já passa aqui para o comentário, né, do Kardec. E o Kardec diz assim: na primeira linha dos flagelos destruidores naturais independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos, de atenuar muitos desastres? Certas regiões, outrora assoladas pelos terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Isso a que Kardec se refere tem muito a ver com o nosso estágio evolutivo. A nossa evolução vai nos poupar da dor, do sofrimento, não é? A nossa transformação nos poupa, inclusive a evolução científica, quando bem utilizada, não é? Isso. A evolução da tecnologia e tal. A gente, na medida em que a gente for evoluindo nesse campo, os nossos sofrimentos, como Kardec refere-se aqui, serão poupados, né? De epidemias, porque aí surgem as vacinas, melhores condições de higiene, né? Maiores cuidados alimentares, e tudo isso aumenta as nossas defesas. E com a evolução moral, aí então a gente se reveste de uma condição fluídica muito mais adequada, que nos imuniza, né, desses males que são próprios aqui dessa dimensão nossa, né? Do mundo de provas e expiações. Então nós vamos deixar o próximo
o próximo assunto, que é sobre as guerras, para a próxima semana. Perfeito. Próximo mês. Próximo mês. Aliás, um momento oportuno para a gente comentar aqui algumas coisas. Primeiro, uns avisos breves. Deixa-me ver aqui, pegar o banner para a gente divulgar com mais assertivamente. Vai se realizar no próximo final de semana, né? A 7ª SEMEAR, que é a Semana Espírita de Arapiraca. O tema central é as indagações do mestre. Essa iniciativa vem sendo feita, não é, pela união de diversas instituições, não é, e com resultados assim muito significativos, levando o esclarecimento à população espírita e não espírita. Dessa vez vai ser feita em praça pública, então é muito interessante. São dias 11, 12 e 13 agora de abril, sexta, sábado e domingo. Quinta, sexta e sábado. Pronto, então retificando, quinta, sexta e sábado, exatamente, está dito aqui. Na Praça Luiz Pereira Lima, onde serão realizadas as palestras, os eventos, né, culturais, etc. E uma boa notícia é que a RBE, a Rádio Brasil Espírita, se fará presente e transmitindo ao vivo esse evento tão significativo, né? Um outro aviso também é com relação à comemoração do Dia do Livro Espírita, que é dia 18 de abril. No entanto, será feito um evento agora, no próximo final de semana, no domingo, na praça, na chamada Rua Fechada, ali na Ponta Verde, né? Que começa às 9 da manhã e se estende até, parece-me que às 16 horas, com palestras, com exposição e venda de livros, com apresentação de artísticas, né, culturais, poesias, peças teatrais também, né, encenações, enfim. Esse já eu não sei há quantos anos vem se realizando, mas já há algum tempo que isso vem se realizando, com o apoio da Federação Espírita. É uma iniciativa do Centro Espírita Oscar Menezes, né? Nosso amigo Sandro, à frente, mas com o apoio da Federação Espírita e de diversas outras instituições espíritas que também se farão presentes. Então, será uma festa, digamos assim, porque é um encontro de corações que sintonizam com os ideais da doutrina espírita, não é? Bom, nós teremos também o 5º Congresso Espírita Alagoano, que será realizado nos dias 5, 6 e 7 de julho, no Centro de Convenções. Teremos a participação de diversos palestrantes que trarão a sua experiência, não é? O seu olhar da doutrina, da vida para nós, e vai ser um momento assim muito rico. Você poderá obter as informações, inscrições, etc., através do telefone aqui da FEAL, da Federação Espírita do Estado de Alagoas, cujo número é 3022
0325. 3022 0325. Faça logo a sua inscrição para não perder esse momento ímpar, não é, do nosso movimento espírita. Estamos divulgando também a TCI, Meditação e Terapia Comunitária Integrativa, que está sendo realizada no Centro Espírita William E. Crookes, e o próximo encontro será no dia 13/4, 13 agora de abril, no sábado, não é? De 9 às 11 da manhã. As vagas são limitadas e você poderá fazer a sua inscrição através do telefone lá da instituição, que é o 3223-3260. Vamos repetir, 3223-3260. Esse evento terá como facilitadora a nossa amiga Vera Ferraz, psicóloga e terapeuta comunitária. Vem dando resultados assim muito positivos a quem tem participado dele, né? E aqui é recomendado para acomodação trazer colchonete, esteira ou almofada. TCI, Terapia Comunitária Integrativa. Bem, então, o que nós queríamos comentar, a novidade a que o Wallace se referiu, é que a partir da primeira quinta-feira do próximo mês, de maio, nós vamos ampliar aqui a participação, vamos estender a participação a um outro amigo nosso, o professor Enaldo Sarmento, que virá contribuir aqui conosco desse papo, dessa conversa amigável e fraterna. Então, teremos o Wallace e Enaldo Sarmento. E nós não vamos nos fixar apenas ao estudo da lei de destruição. Nós vamos ampliar um pouco, vamos trazer para cá assuntos variados e ricos, né, de interesse abrangente, de interesse de todos. Com certeza o programa tomará uma dinâmica nova, né? Essa primeira quinta-feira de cada mês, ele se tornará muito mais rico, muito mais efetivo, né? Muito mais assertivo. Então, a gente conta com a sua participação, né? Como temos tido até agora. Temos uma pergunta, o tempo está aqui se esgotando, mas nós temos uma pergunta do nosso querido companheiro Ovídio, que é lá de Marechal Deodoro, é dirigente da Casa Espírita Vinha de Luz, tem feito lá, a instituição tem feito um trabalho bastante interessante, né? Já conta com uma equipe fruto do trabalho realizado lá mesmo, né? De pratas da casa. Então tem sido muito bom. Parabéns ao Vinha de Luz, né? Parabéns ao Ovídio, como, digamos assim, como um dos dirigentes da instituição, né? E o Ovídio faz a seguinte pergunta: essa lei moral da destruição já não nos era ensinada há milênios, como, por exemplo, o mito de Ceres, da semente que tem que morrer para germinar? E o Espiritismo veio para dar uma nova roupagem através da fé raciocinada? Eu repito a pergunta. Não, tudo bem. Não? Boa noite, Ovídio, e a todos que fazem parte desse trabalho que você desenvolve lá na cidade de Marechal, com a doutrina espírita. A lei de destruição, ela existe desde todo sempre.
os mitos foram criados sempre em cima, obviamente, dessa dúvida existencial, muitas vezes, sobre o porvir e o porvir após as calamidades, os flagelos, como a gente discutiu aqui. O que a doutrina espírita ela possibilitou para nós hoje foi uma incursão com uma visão mais profunda sobre a questão puramente da destruição, mas não só no contexto atual. As relações que existem entre um passado e um futuro. Como a gente viu já no finalzinho aqui da lei de destruição, as consequências do porvir com relação à destruição. Então, a doutrina espírita ela mergulhou mais detidamente no tema para facilitar a nossa compreensão de forma bem didática. Claro que Kardec, na sua genialidade interpretativa, questionadora, no seu ceticismo, eu digo até um ceticismo iluminativo, porque se não fosse esse ceticismo dele, a credibilidade destas obras do Pentateuco não seria a mesma. Então, nós temos aí esse manancial relacionado à questão da destruição, de informações acerca de um tema que sempre foi uma interrogação enorme para nós. Por que morreu tanta gente? Por que aquilo se destruiu daquela forma? Por que a natureza vive assim, nesse mutualismo? Então, a destruição ela se faz imprescindível a todo o progresso, existe de todo sempre. Inclusive, na formação da Terra, como a gente percebe no livro A Gênese, houve muita destruição de massas, com influências gasosas, a química, a física, essas leis rudimentares para aquele tempo, mas que são leis eternas, que o homem mais tarde veio descobri-las, e outras tantas descobriremos com a evolução, elas modelaram a face do nosso planeta, mas se não fosse pela destruição, não haveria o que há hoje. Então, a destruição ela é uma lei de progresso. Muito bem, Ovídio. Olha, nós já estamos chegando aqui ao entardecer do nosso programa, né? Alvorecer, né? Ao ocaso, né? Então, é com alegria muito grande que a gente se encontra aqui semanalmente, não é? Esse momento é um momento assim de muita satisfação, né? Íntima. A gente conta com a presença amorável dos nossos amigos espirituais que nos auxiliam tanto sempre que nós estamos com o coração tomado de amor, com propósitos sérios e edificantes, contamos invariavelmente com a presença amiga dos nossos benfeitores espirituais que estão sempre a nos ajudar quando o assunto é o amor, o assunto é a justiça, o assunto é o nosso engrandecimento espiritual. Você gostaria de se despedir até o próximo evento, Wallace? Gostaria de agradecer. Essa é a sua mensagem de... Gostaria de agradecer a todos que participaram conosco aqui desse momento maravilhoso e emanar para todos votos de muita luz e paz, prosperidade, fé, e que se algo acontecer de forma drástica em sua vida, que possamos coletar o máximo possível de informações educativas do processo, porque tudo que a vida nos fornece é para o nosso progresso. Então, que Jesus abençoe cada instante de nossos caminhos, hoje e sempre. Mais uma vez, muito obrigado e uma ótima noite para todos. Muito obrigado, Wallace. Obrigado ao Márcio. Obrigado aos nossos ouvintes que estão
generosamente compartilham das suas emoções conosco, não é? E eu poderia até dizer assim, que permitem que a gente entre um pouquinho no coração de cada um. E agradecemos mais do que nunca a Deus, nosso Pai amoroso, a Jesus, que foi enviado por Ele para nos trazer luzes. E a gente gostaria de fazer referência ao 18 de abril, o que nós não comentamos, não é? 18 de abril é tido como o dia do livro espírita, por se tratar da data do dia, não é, em que foi lançado o Livro dos Espíritos, em 1857, 18 de abril de 1857. Então, para nós espíritas, é uma data muito importante, pelo fato do Livro dos Espíritos ser o livro basilar, né, da filosofia espírita. Então, é uma alegria muito grande e que a gente saiba aproveitar tanta maravilha que tão amorosamente colocada em nossas mãos, né, através dos livros. Eu estava até refletindo com um amigo ontem, quando nós estávamos iniciando no Espiritismo, havia uma infinidade de livros, né? A gente fica até assim meio perdido, né? Tanta obra maravilhosa, como o que ler primeiro, a gente fica naquela vontade de ler tudo, de aprender tudo. Então havia essa dificuldade. Agora imaginemos isso hoje. Tragamos essa realidade para hoje, né? Quando o número de obras boas, né, foram acrescentadas ao que já existia até então. Então é uma riqueza imensa, né, e que nós não podemos deixar de reconhecer que é um avanço muito grande para nós, né? Em termos de conhecimento, de interpretação da vida, do autoconhecimento, do conhecimento do outro, enfim, uma maravilha imensa. Se de um lado a gente observa tantas coisas, né, difíceis que a vida tem nos proporcionado, de outro também coisas maravilhosas, né, que compensam em sobra as dificuldades apresentadas, né? E uma delas é essa maravilha chamada Livro Espírita. Bem, muita paz e que Jesus esteja sempre no nosso coração.